Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé para estar lendo a palavra. Amém. Último dia da campanha, que fica em Jeremias, capítulo 18, versículo 3. Jeremias 18, 3. Glória a Deus. Amém? Amém. Está aí. Versículo 3 diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? O irmão possa se assentar, dando glória ao Senhor. Essa palavra em Jeremias capítulo 18, no versículo 3, vai nos dizer sobre o trabalhar de Deus em nossas vidas, sobre da forma que Ele quer que a gente seja no meio desse mundo e no meio do Evangelho. Para a gente poder entender sobre esse capítulo 18, a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 1 que o Senhor chama Jeremias e o Senhor fala que antes dele nascer o Senhor conhecia Jeremias. E nós sabemos que antes de nós sermos formados, nós fomos chamados para um propósito, que é servir o reino e servir ao Senhor. E o mais interessante, que o Senhor nos chama não para ficar sentado, mas sim para fazer a vontade dele. E foi assim que o Senhor chamou Jeremias. Jeremias, ele sabia como era o povo de Israel, o povo rebelde, que quando eles estavam na pior, procuravam o Senhor. Ele se arrependia dos seus pecados, e o Senhor perdoava, e o Senhor levantava um juiz, levantava um profeta para anunciar para aquele povo. Mas ao passar dos tempos, o povo voltava a fazer o que era mal perante o Senhor. E aí o Senhor castigava o povo. Eles voltavam também de novo ao arrependimento, e o Senhor perdoava. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele chamou Jeremias para pregar a palavra. E Jeremias ele falou que não dava, porque ele não passava de uma criança. E os estudos que eu acabei vendo vai dizer que naquela época, quando Jeremias falou que ele não passava de uma criança, não de criança de ser pequena, de idade, mas sim criança de maturidade. Porque os estudos vai relatar que Jeremias ele tinha na idade de 20, 22, 25 anos naquela época. E ele falava que ele não passava de uma criança. E que eu acho muito interessante sobre isso, sobre a humildade de Jeremias, de ter falado isso. Porque muitas vezes pessoas que são meninos querendo ser homem num tempo errado. Na verdade, os homens querendo ser menino num tempo errado. E o mais interessante é que Jeremias falou isso. E o Senhor, nós sabemos que o Senhor ele é onipotente, onipresente, e o Senhor é onisciente. Ele sabe do chamado de cada um. Ele sabe da vocação de cada um. E o Senhor, quando Ele fala para a gente prosseguir, certamente nós sabemos que o Senhor vai nos usar. Certamente nós sabemos que o Senhor vai nos capacitar para pregar o Evangelho.
E a palavra do Senhor vai dizer que no capítulo 7, Deus ele chama Jeremias para ir à porta do templo, para pregar o Evangelho. E o mais interessante é que nesse capítulo, Jeremias parecia que ele já estava maduro, porque ele pregou o Evangelho com muita autoridade, com muita repreensão por aquele povo. E aquele povo ele se sentia incomodado com isso, com tudo que Jeremias falou sobre que eles deviam se arrepender pelos pecados que eles estavam cometendo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que eles estavam dentro do templo, fazendo adoração a Baal, no templo do Senhor. E Jeremias chegou naquele templo, e começou a falar as verdades. E nós sabemos que a verdade dói, mas a verdade dói, mas nos traz cura, nos traz libertação. Aleluia! E Jeremias ele começou a anunciar o verdadeiro evangelho para aquele povo, que estavam totalmente em pecado naquele tempo, estavam muito em pecado. E Jeremias trouxe a palavra do Senhor para que eles parassem com isso, com essa adoração a outros deuses, porque o povo ele conhecia quem realmente era o Senhor, mas mesmo assim eles voltavam a praticar aquilo que era mal perante o Senhor, mesmo sabendo quem que era Deus, quem que libertou eles do Egito, quem que era o povo escolhido do Senhor. E o povo sabia, mas nós sabemos que o povo de Israel era um povo ingrato, que não conhecia do que Deus fazia verdadeiramente. Deus ele perdoava o pecado daquele povo, mas mesmo assim o povo continuava no erro, mesmo assim o povo continuava no pecado. Aleluia. Aí o Senhor todas as vezes levantava um juiz, todas as vezes levantava um profeta para anunciar o Evangelho. E aquele povo, no ato de comoção, no ato que eles estavam sendo presos, sendo cativo, e aí procurava o Senhor. Mas por que procurar o Senhor no momento de ser preso, no momento de tristeza, e não procurar o Senhor no momento de alegria, não procurar o Senhor no momento que você está feliz? Mas esse povo estava fazendo isso. Mas nos dias de hoje não é diferente, porque nós sabemos que nós que estamos na casa do Senhor, mas o nosso coração está longe daqui, porque nós sabemos que nós estamos louvando ao Senhor, mas nossos pensamentos estão longe, estão em coisas que são passageiras, nossos pensamentos estão em coisas que são materiais, que os pensamentos vão, e nós pensamos aquilo, mas nós sabemos que isso é passageiro, que a nossa prioridade é a prioridade do Senhor. Aleluia. Que o nosso foco é Cristo, que o nosso alvo é Ele. Mas as pessoas não conseguem entender isso, não conseguem entender Cristo verdadeiramente, porque o centro é Ele e não somos nós. Nós sabemos que tudo vem dele e tudo volta para Ele. Se nosso coração e se nosso pensamento pensasse nisso, que o alvo era o Senhor, nossa vida ia ser completamente diferente. Se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, se nós colocarmos o Senhor como prioridade. Mas o Senhor nos levantou para anunciar o Evangelho, para fazer a vontade dEle. Mas muitas vezes nós falamos: Senhor, eu não passo de um menino, não sou maduro o suficiente. Mas nós sabemos que o Senhor ele nos capacita, nos dar a palavra, nos dar entendimento. Mas para isso acontecer, nós devemos estudar a palavra, nós devemos estar focados na palavra, que é o Senhor, a Bíblia. Isso é um manual de instrução para nossas vidas. Se nós temos isso em nossas vidas, certamente
nós não vamos passar vergonha, nós não vamos ficar com medo, porque o medo, porque a vergonha é a ausência do Espírito Santo. Então nós não devemos ter isso. Se você tem Deus, se você estuda, se você lê a palavra, certamente você vai conseguir falar na palavra do Senhor. Certamente que quando nós vem para a casa do Senhor, até a nossa morte, nós vamos ficar com uma vergonha de estar aqui na frente, de louvar, mas isso é normal. Isso mostra que a gente não é suficiente sem Deus, sem o Espírito Santo. Nós não conseguimos sem Deus, sem o Espírito Santo. E é isso que Jeremias queria trazer para o povo daquilo. Sem Deus, vocês não são nada. Sem o Senhor, vocês não são nada. Porque sai ano, volta ano, e o povo continuava no erro. Todos os anos, o povo continuava no reino. Tudo no erro. Porque a primeira vez que o povo de Israel viu que as outras tribos tinham rei, eles queriam um rei. Nós queremos um rei para governar nossas vidas. Mas o povo era livre do pecado, livre do juízo. O povo era livre, mas mesmo assim o povo queria um rei. Mas nós sabemos que existe um rei que está lá no trono, sentado, cuidando de nós. E mesmo assim o povo queria um rei. E aí o Senhor, com sua soberania, com sua misericórdia, com sua bondade, com sua graça, constituiu eles para um rei, que seria Saul. Mas mesmo assim, eles não estavam satisfeitos com isso. Queria adorar um rei que era um rei de carne, que era um rei que tinha todos os seus erros, mas mesmo assim ele queria, o povo de Israel queria adorar um rei, e o Senhor lá em cima no trono, sentado, cuidando deles, mesmo assim. E o Senhor é misericordioso, e o Senhor é bondoso sobre a vida do povo dele, o povo santo, o povo que ele escolheu, o povo que ele tirou do Egito, tirou da escravidão. E o Senhor, ele, depois que o profeta Jeremias, ele prega para o povo, e o povo mesmo assim não se arrepende, a palavra do Senhor vai dizer que eles tramavam um jeito de poder matar Jeremias. E nessa parte Jeremias ele se sente com medo por aquele povo, porque ele pregou a verdade, falou a verdade, mas ainda assim o povo não queria Jeremias. Só imagine se Jeremias falasse de prosperidade, falasse de bênção, se Jeremias falasse que se eles estavam com aquele pecado, não tinha problema, porque Deus ia sarar as feridas deles, Deus ia perdoar o pecado deles, mas Jeremias ele não queria falar isso, não queria deixar o povo simples, um povo muito confortado com o que eles estavam fazendo. Mas Jeremias queria pregar a verdade. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jeremias ele ficou sabendo disso, que o povo queria matar ele, e aí chega a parte que Deus ele fala assim para Jeremias: Jeremias, não precisa mais pregar para esse povo, porque esse povo é um povo de duro coração. E certamente, se você falar de novo sobre a minha palavra, certamente eles não vão ouvir a minha palavra. Então Jeremias, fica calado, não fala mais nada para esse povo. E a palavra do Senhor vai dizer que agora entra no versículo 18, que o Senhor leva o profeta Jeremias à casa do olheiro, e mostra da maneira que o Senhor quer tratar o povo de Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jeremias ele chega e o olheiro está fazendo ali barro,
né, e certamente cai no chão e acaba quebrando. E que eu entendo essa palavra, que quando o Senhor, quando o Senhor nos molda, nós queremos do nosso jeito. Senhor, faz isso, faz dessa maneira, porque essa maneira é muito confortável para mim. E é essa maneira que nós quebramos a cara. E essa maneira que nós quebramos. E nós sabemos que quando acontece algo em nossas casas, né, quando algo cai no chão, certamente o que fazemos? Pegamos, né, e jogamos fora. Porque nós sabemos que algo que está quebrado não presta. Mas o Senhor, Ele olha de maneira diferente. Está quebrado, está rachado, mas ainda presta. Não tem mais jeito, mas ainda presta. Porque o olhar do Senhor é um olhar de amor. Porque o olhar do Senhor é um olhar de misericórdia, de graça. E é isso que o Senhor faz. Sim, está quebrado. Foi da maneira errada, né? Falou errado o ser humano, mas ele não se tem jeito. E o Senhor vai pegar aquele vaso que está quebrado e faz de novo. E aí é dessa maneira que nós paramos, né, e pensamos, olha, se a primeira vez deu errado, então certamente se eu fazer de novo, vai dar errado de novo. Então eu vou deixar o Senhor trabalhar na minha vida. Por mais que seja doloroso, mas eu vou deixar o Senhor trabalhar em minha vida. Porque tudo que Ele faz é perfeito. Nós sabemos que quando o Senhor faz, né, o Senhor vai falar assim, olha, vou pegar você, mas vai ter prova, vai ter dificuldade, mas vai ter bênção. Mas depois vai ter dificuldade e vai ter prova, mas depois vai ter bênção. E é assim em nossas vidas. Isso é muito interessante, porque mostra o cuidado do Senhor. Senhor, eu sei que vai ter luta, eu sei que vai ter dificuldade, mas eu sei que o Senhor sempre estará comigo. Porque meu coração, meu pensamento, a minha vida é totalmente do Senhor. Pode trabalhar em minha vida. Eu sei que vai ser doloroso, eu sei que vai machucar, mas isso é para melhorar a minha vida, para melhorar eu, é para tirar tudo aquilo que não presta, para que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo e me encha. Tudo que está sujo sobre mim, que o Senhor limpe. É isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. E é isso que o Senhor mostrou para Jeremias, que Ele queria fazer com o povo. Jeremias entendeu que ele não precisou falar mais nada, que o Senhor mostrou para ele. Porque o mais interessante que eu vi também, que a palavra do Senhor vai dizer que Jeremias ele anunciava o Evangelho, falava de duro coração, mas quando Jeremias chegava no quarto dele, ele chorava pelo povo. Ele falava assim, mas eu não consigo entender, porque o povo sabe quem que é Deus, mas mesmo assim continua no erro. Jeremias ele chorava, né? Jeremias ele clamava, né, pelo povo, porque ele sentia a dor do povo, sentia a dor de ver que ele gastava a sua voz, gastava a sua vida, mas o povo não dava crédito. E ele ficava falando, nossa, como é possível isso? Deus ele no trono, querendo perdoar o povo, e o povo não estava nem aí com Deus, não estava nem aí com as palavras de Jeremias, não estava nem aí com o que Jeremias falava, sendo que o povo ele estava dentro do templo, não fazendo a vontade de Deus, mas sim a vontade do pecado, fazendo a vontade de Baal, sendo que um Deus que nem existe, nem fala, nem anda, não tem nada, e o povo adorava esses deuses, e sabendo que Deus quando estava no deserto, de dia, montava uma nuvem, para proteger do sol, e de noite, a coluna de fogo, para proteger, dos bichos, e para proteger da escuridão. Mesmo assim, o povo sabendo de tudo isso que acontecia, mas mesmo assim o povo não dava crédito para isso, não dava a mínima importância para isso. E é assim em nossas vidas. Nós viemos para a casa do Senhor,
nós escutamos a palavra do Senhor, que confronta o nosso coração, graças a Deus por isso, né? Que machuca o nosso coração, graças a Deus por isso. Mas chega segunda-feira, nós esquecemos de tudo e voltamos de novo à prática do pecado de novo. Voltamos a fazer o que era mal perante o Senhor de novo. E o Senhor, ele tem que pegar nossas vidas de novo, moldar, fazer a vontade dele e falar que o mundo não é pra gente. O Senhor fala: o mundo não é para você. Você não sabe como é a sua vida. Você não se encaixa com o mundo. Você não se encaixa com os seus amigos que são do mundo, que fala coisas erradas. Você não se encaixa nisso, mas você se encaixa na minha palavra, nos meus mandamentos, no meu caminho. E é isso que o Senhor fala. Mas você fala: nossa, mas é meu amigo, eu gosto dele, né? Eu gosto muito. Mas se ele não ouve a palavra que você fala a respeito de Deus, certamente ele não é seu amigo. Certamente você não tem que ficar com ele. Porque se ele não aceita que você é cristão, se ele não aceita que você serve um Deus Todo-Poderoso, então certamente ele não é seu amigo. Aleluia. Porque se ele fosse seu amigo, ele entenderia que você é um cristão, que você não pode isso, que você não pode aquilo. Certamente ele não é seu amigo. Daí nós devemos entender isso. Nós devemos ser que nem Jeremias. Se a pessoa não ouve a palavra, não quer a palavra, amém, é tempo de ficar calado. Mas chega no seu quarto, fecha a porta, né, e ora pela essa pessoa. Glória a Deus. Fala: Senhor, toque no coração dessa pessoa, que eles possam enxergar que você é Deus soberano, que essas pessoas possam entender que existe um Deus acima dos céus que cuida das nossas vidas, que as pessoas possam entender que existe um Deus poderoso que fez os céus e a terra na base da palavra. Haja. Aleluia. Não por mãos, mas sim pela boca. Haja. Que as pessoas possam entender o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Deus, né, através das nossas vidas. Que as pessoas possam entender isso. E essa palavra que comoveu Jeremias, que ele entendeu o trabalhar de Deus sobre a vida do povo de Israel. E depois que ele ouviu isso, que o Senhor levou ele, né, a esse trabalhar, né, ele entendeu sobre o trabalhar do Senhor sobre a vida do povo de Israel. E eu li uma palavra que até postei sobre Asaf, Salmo 73, que a primeira vez, quando eu li Asaf, eu fiquei muito feliz, né? Porque a palavra do Senhor, né, nós sabemos que a palavra do Senhor se renova a cada dia. E todas as vezes que eu leio esses salmos, certamente fica coisas diferentes. E nós sabemos que certamente Asaf, ele louvava a Deus, ele, né, oferecia sacrifício ao Senhor, mas certamente ele queria olhar para o lado, né, e viu a vida do ímpio. E ele começou a questionar o Senhor: Senhor, por que disso? O ímpio feliz, saindo e voltando da sua casa com suas compras, com suas famílias felizes, e eu aqui, né, na tua casa oferecendo sacrifício de dia, de tarde, de noite, né? E eu não recebo nada. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele chega num templo, a primeira coisa que acontece é o Espírito Santo vai e abre o olho dele. Quando ele vê o ímpio chegando na casa, né, o Espírito Santo vai e abre o olho dele e vê que no portão para dentro briga, discussão, e a família não é feliz, ninguém é sentado na mesa, todos separados. E, né, a palavra do Senhor vai dizer que Asaf, ele entendeu qual que era o propósito na vida dele. Aleluia. Que era permanecer na casa, ficar no templo, né, e oferecer sacrifício no templo. E é isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. E certamente, se nós olharmos para o lado, né, o Senhor vai tratar para nossas vidas. Você é diferente. Você não é isso. Você é escolhido. Você tem um chamado.
E é isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Que os irmãos possam se colocar de pé em nome de Jesus. Você está cuidando do Shekinah, vai estar louvando ao Senhor, agradecendo Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele continua fazendo em nossas vidas. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade nas palmas do Senhor Jesus.